Este é o programa Cubatão, Seus Caminhos e Sua História, aqui pela TV Polo. No programa de hoje nós vamos abordar um tema bastante dramático da história da cidade, que é o incêndio da Vila Socó, ocorrido na madrugada do dia 24 para o dia 25 de fevereiro de 1984. Portanto, neste ano de 2020, se lembra então os 36 anos deste trágico acidente, que nós vamos abordar um pouco e perceber que não foi assim um acidente, uma tragédia que poderia ter sido evitada. Enfim, a tragédia levou aí um pouco mais, não se tem um número exato até hoje, talvez 500 pessoas, nunca se chegou a um número exato de vítimas daquele incêndio. Os números oficiais da época diziam 90, 99 pessoas. O fato é que a Vila Socó ainda é hoje para os cubatenses, para nós cubatenses, uma chaga que nunca vai se curar, considerando aí o número de vítimas, o número de mortos que a tragédia produziu. Mas falar da Vila Socó é falar também do que antecedeu esse trágico episódio da nossa história. Nós vivíamos naquela época um período que iniciado em 64 com o golpe militar, um período de muita censura nos meios de comunicação e que pouco ou nada se fazia em termos de manutenção dos equipamentos industriais da época. Nós podemos inclusive recordar que nesse mesmo ano de 1984, um outro grande acidente aconteceu na Índia, vitimando mais de 10 mil pessoas, quando uma empresa teve uma parte de sua produção vazada. Foram gases que vitimaram aí cerca de 10 mil pessoas. Em Cubatão, a situação foi bastante semelhante, uma vez que a manutenção dos dutos que levavam o combustível, que chegava o combustível através dos dutos, não havia manutenção, já havia muito tempo. Eu trouxe o livro Cubatão, História de uma Cidade Industrial, da historiadora Selma, e ela deixou registrado no seu livro um trecho sobre o incêndio da Vila Socó. No livro ela diz o seguinte, que no dia 24 de fevereiro, na verdade, madrugada de 24 para 25 de fevereiro de 1984, cerca de 1.200 famílias que moravam na Vila São José viram com curiosidade o vazamento de gasolina no oleoduto Santos-São Paulo. As tubulações passavam exatamente na frente da vila, construída por casas de palafitas, e muitos moradores, na euforia de conseguir algum dinheiro com a venda do combustível, trataram de armazenar um pouco das centenas de litros que haviam escapado. Segundo os dados oficiais da época, cerca de 700 mil litros de combustível vazaram nos dias que antecederam o incêndio. E relatos como esse nós ouvimos muito naquela ocasião. Pessoas que guardavam combustível, estocavam combustível dentro dos seus barracos e comercializava ali mesmo, transformou então a vila num grande barril que, de uma maneira trágica, o incêndio já era algo previsível. No próximo bloco nós continuaremos com um pouco da história do incêndio da Vila Socó, que nesse ano de 2020, então, lembramos aí os 36 anos da tragédia. Até já.
com o programa Cubatão, Seus Caminhos e Sua História, aqui pela TV Polo. Hoje abordando o incêndio da Vila São José, ou da Vila Socó, como era conhecida no passado. Vocês podem observar as imagens, a tragédia que está sendo mostrada ao longo do programa e perceber a grandiosidade desta tragédia que vitimou, então, cerca de 500 pessoas. Nós nunca falaremos o número exato, porque nunca se soube o número exato de vítimas da tragédia. Estávamos lendo um trecho do livro Cubatão, História de uma Cidade Industrial, da historiadora Selma, e, continuando a leitura, o livro afirma que já era noite quando muitos sentiram o cheiro forte de gasolina, mas não suspeitavam a tragédia que estava por vir. Na madrugada do dia 25, domingo, Vila Socó explodiu e o fogo se alastrou por todos os lugares, invadindo as casas das famílias que, por ser de madrugada, estavam ainda dormindo. Talvez a tragédia tenha sido muito maior, justamente em função do horário em que ocorreu, não permitindo que ninguém tivesse condições de escapar do fogo. Nós falamos agora há pouco que a Vila Socó, nesse período, era um amontoado de barracos em cima de palafitas. Quando as pessoas se aperceberam da tragédia, não havia mesmo como escapar. O que ocorreu em seguida é justamente o descaso que pôde ser observado tanto das autoridades do governo federal, do governo estadual. O município também não soube, naquele momento, atender as pessoas que estavam ainda sendo retiradas, né, dos escombros da favela. E nunca, na verdade, esta tragédia foi devidamente olhada pelas autoridades, no sentido de que houvesse indenizações que pudessem, de alguma maneira, amenizar o sofrimento daquelas pessoas. Vila Socó, até os dias atuais, ainda clama por justiça das autoridades que não a fizeram no momento adequado. E também para nós hoje uma forma de olhar o passado e perceber que erros como aquele não devem mais acontecer. As indústrias tiveram logo em seguida que se adaptarem a uma série de legislação ambiental que permitiu um controle maior da poluição e dos riscos que pudessem vir a ocorrer em casos de vazamento de gases ou de combustível, e que pudesse, acima de tudo, garantir a segurança não somente dos trabalhadores, mas também da população que vive no entorno e da população em geral, não somente de Cubatão, mas da Baixada Santista. Nós sabemos que o impacto ambiental de décadas de poluição em Cubatão teve impacto não somente no município, mas em toda a região. A região é toda plana e a poluição se dispersa de diversas formas, sem contar os lixões químicos que foram espalhados por algumas cidades da Baixada Santista. O programa de hoje, então, teve esse objetivo: chamar a atenção quanto à Vila Socó, nesse ano, então, lembrando os 36 anos da tragédia. Ficamos por aqui e na próxima traremos aí mais um tema de nossa história. Até mais.